Olá, educadoras e educadores da Rede Municipal de São Paulo. O meu nome é Eva Santos e eu sou uma das coordenadoras do Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre a Lei 10.639 de 2003, que determina a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira. Junto comigo estão a Luana Oliveira e a Helena Neves, que são formadoras de referência. A Luana da DIPED de Campo Limpo e a Helena da DIPED de São Mateus. Para começar, eu queria perguntar para elas um pouco sobre um assunto que é extremamente importante. Nós sabemos que, apesar da determinação da obrigatoriedade do ensino sobre esse tema, nós temos ainda alguma resistência na nossa rede, muitas vezes até com a justificativa de que os professores não foram formados acerca de história e cultura africana e afro-brasileira. Alguns falam que não tem lugar de fala para falar sobre o assunto, que deveria ser mais interessante que uma pessoa preta falasse sobre isso. E eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho para a gente como que vocês lidam com essa questão. Luana? Oi, Eva. Bom, a educação para as relações étnico-raciais, ela é para todos, né? Todos e todas os educadores da rede. Nós temos os nossos documentos que orientam, né? Nós temos as orientações pedagógicas. No entanto, de fato, como você falou, algumas pessoas alegam, né, não ter lugar de fala ou a questão da representatividade. Então, o que a gente precisa pensar quanto a esses dois conceitos, né? Primeiro, a gente vive num país que tem nas suas estruturas o racismo, ele é estruturante, e se a educação, por si, ela não pode transformar isso, mas ela ocupa um lugar de destaque no enfrentamento ao racismo. Então, não dá para alegar que é um lugar de fala, não dá para alegar representatividade, pensando que essa desconstrução de estereótipos é para todas as componentes, não é? Não é só para a professora preta, negra, e pensando também que todos e todas têm lugar de fala, né? Tem o seu lugar social, tem o seu lugar político, e saber, entender sobre racismo, aprofundar os estudos e as discussões sobre essa questão, porque as nossas unidades escolares, elas são frequentadas em sua maioria por crianças que são crianças periféricas, que são da periferia e majoritariamente pretas e pardas. Perfeito. Então, como que o professor ele vai se omitir a esse debate simplesmente por, de repente, ser branco, de alegar a questão da representatividade? Então, e se nós também, Luana e Eva, se nós defendemos uma educação de qualidade para todos, se estamos calcados nos princípios éticos, estéticos, políticos, não há mais a justificativa de que não há lugar de fala, né? Se nós pensamos em todos e todas os estudantes da nossa rede, a gente precisa, né, com muita coragem, com ousadia, tentativas, combater o racismo que é, como a Luana bem disse, estruturante e institucional. É muito interessante isso que vocês trazem. E até pensando nisso, né, porque a gente sabe que há uma dificuldade de convencimento muitas das vezes, a gente sabe que é um dever, que é necessário, mas eu fico pensando sempre em relação às práticas, que também precisa, né, a gente transformar esses ambientes e mesmo as práticas serem convidativas. O que eu fico pensando é como que a gente pode pensar aí em estratégias para chamar essas pessoas
mais resistentes também a começar a trabalhar com o tema. E aí a gente sabe, né, que a gente oferece muitas formações, a gente sugere muitas dicas, muitas metodologias de prática, e mesmo pensando na formação, é nosso dever, né, enquanto rede, também pensar na continuidade da formação desses docentes, desses demais profissionais de educação. Agora, pensando assim, na prática que se desenvolve ali nas unidades educacionais, o que vocês sugerem como ponto de partida, como que não pode faltar para que, de fato, história e cultura africana e afro-brasileira comece a fazer parte, do que é ensinado em todas as unidades educacionais, porque a gente sabe que a gente tem unidades aí que já são referências em relação ao ensino do tema, enquanto outras a gente sabe que pouco se fala, entra numa situação pontual no mês de novembro, ou acontece às vezes algumas coisas por conta de um docente, de uma docente extremamente engajado, e às vezes a pessoa vai para outra unidade e tudo que era feito ali deixa de ser feito. Então eu gostaria que vocês pensassem assim, como começar? Uma fala aí para coordenadores pedagógicos, para professores, para quem está pensando em fomentar mesmo o trabalho nesses locais. Como que a gente começa? Que ponto de partida a gente pode pensar para mobilizar os profissionais da nossa unidade? Certo. Bom, eu penso em duas questões que são basilares. Primeiro, repensar o currículo. A gente precisa repensar o currículo e o investimento nas formações. E essas formações, não necessariamente cursos externos. Penso nos horários coletivos que ocorrem na unidade, nos projetos, nas atividades com as famílias, porque quando nós trabalhamos com os estudantes, né, nas unidades escolares, mas a gente acaba formando uma comunidade, não fica apenas restrita aos estudantes, não é? E daí o professor também ser pesquisador. Por que eu falo do professor ser pesquisador? Porque eu, assim como vocês duas, eu penso, nós somos formadas numa visão eurocêntrica, uma história única, né? E deixamos de aprender, aliás, né? Foi nos omitido histórias de indígenas, dos povos indígenas, dos povos africanos. Então a gente precisa buscar esse conhecimento que a gente não teve. E a partir daí, pensar na nossa formação específica e nesses conhecimentos, conseguir juntar, por exemplo, a minha formação inicial é matemática, né? E a gente sabe que tem a etnomatemática. Então, quando eu falo professor pesquisador, a gente precisa beber nessas fontes e trazer essas outras histórias que não foram contadas e que são conhecimentos construídos pela humanidade também, né? Aí eu dei o exemplo da matemática, mas nas artes, algumas são mais fáceis, né? As artes, a literatura, mas e na geografia, mas até essa, e na Luana, história? a gente também precisa de pesquisa e precisa de cuidado, né? Sim. Porque, por vezes, às vezes, os leitores ou os escritores pensam numa temática e quando chega até as crianças, até os nossos estudantes, ela nem sempre alcança o objetivo que a gente deseja, né? Eu estou falando isso porque somente utilizar a leitura como um trabalho para a educação, uma educação antirracista, ela não basta. Você disse uma coisa muito pertinente, Luana. Você falou assim, ó, a gente precisa pesquisar e a gente precisa descolonizar o currículo. E eu também diria que a gente precisa descolonizar o olhar. Porque quando passamos a olhar as miudezas do cotidiano, a gente consegue perceber onde estão a representatividade das nossas crianças nos murais. Onde estão as nossas crianças pretas nos murais? Nas plaquinhas que a gente vê na escola para higienização ou na porta do banheiro, enfim. Às vezes é falar de miudeza. A Eva comentou, né? Como começamos? Começamos daí, né? Olhar, levar o nosso olhar para passear significa reparar o que muitas vezes, por conta do racismo, né, que está imperado e do nosso silenciamento, a gente naturalizou algumas coisas. Então, quando a Eva diz e nos convida por onde começamos, é por aí, na minha opinião. Selecionando os bons livros. Você também disse uma coisa muito importante, Luana, você falou, é coletivo. Porque o seu olhar melhora o meu,
né? E às vezes algumas percepções que eu não tive, na troca com a Eva, na troca com você, eu vou amplificar a minha lupa, eu vou amplificar, poxa, eu não tinha percebido isso. Achei que era muito pertinente trazer tal artista, mas esse artista, ao invés de combater, me ajudar, né, nessa educação antirracista, pelo contrário. Pelo contrário. Então, eu acredito mesmo que a escola, ela tem, né, essa perspectiva, ela tem essa capacidade de se tornar uma rede formativa e que a gente precisa, enquanto educador, né, coordenadora pedagógica, é levar o nosso olhar para passear, é questionar algumas coisas e, principalmente, olhar para o cotidiano. A gente gosta muito e pretende que tenham inúmeros projetos, trabalhos maravilhosos, é isso que a gente deseja. Mas a gente também deseja muito mais que tenham relações que são do dia a dia da unidade escolar. Muito bom isso que vocês trazem, né? E lembrar que a gente está falando da unidade, né, a princípio, mas é a rede inteira, né? É o olhar para a rede inteira, é a mudança na rede inteira, é desde quem recebe, é o ir de pé, a Secretaria de Educação, a gente sabe que como a Luana trouxe, né, a questão do racismo estrutural, é pensar que a gente precisa de uma mudança também estrutural para, de fato, começar a fomentar e, muito mais do que isso, né, melhorar, aprimorar o que vem sendo feito. Maravilhoso. Só para complementar, Eva, eu sempre gosto de dizer isso, e nós estamos falando de currículo. Nós não estamos falando de projetos do mês de novembro, nós não estamos falando de cartazes, Perfeito, nós não estamos falando de evento, nós estamos falando de um currículo que permeia todas as componentes, em todas as etapas da educação do ensino municipal. Muito bom. Perfeito, concordo muito com você, Luana, muito. E quando a gente está fincado, vamos dizer assim, essa palavra, né, do currículo, com certeza a gente vai questionar algumas práticas, com certeza a gente vai aprimorar aquilo que a gente faz, com certeza a gente vai pensar numa educação que é de fato para todos e todas. E entender que o questionamento, né, é um processo natural do aprimoramento. Se a gente, né, valida tudo que a gente faz, a gente tende a persistir no erro. Verdade. Então a gente precisa mesmo ter essa maturidade também para entender que o crescimento vai se dar com estudo, com questionamento, coletivamente. Com aprendizado e coletivo, sim. Sozinhos é muito difícil. A gente muito não difícil. faz, a gente não atinge. Aí chega naquela proposição que a primeira pergunta que você fez, né? Eu não me sinto preparado para falar sobre isso, né? E acaba, às vezes, direcionando para uma ou outra pessoa dentro da unidade. Então... E bacana isso, porque o racismo ele não é uma questão do indivíduo, assim como a educação também Eva. não. Exato. É a coletividade, para todas e todos. É isso. Eu quero aproveitar e fazer também uma dica de leitura para todos nós, profissionais de educação, que eu acredito que contribui muito para as nossas práticas, para o nosso aprendizado sobre o tema e também para a gente conhecer o que se está discutindo a respeito disso. O livro Ensino de História e Culturas Afro-Brasileiras e Indígenas, uma coletânea de 10 artigos, escrito por vários pesquisadores e foi organizado pelo Amilcar Araújo Pereira e a Ana Maria Monteiro. É um material extremamente importante para fomentar as discussões sobre ensino de Lei 10.639 de 2003. Esse livro indicado, ele é muito interessante, muito bacana, porque ele traz ali várias sugestões metodológicas para o trabalho com o tema. Alguns textos são mais teóricos, então vão discutir conceito, explicitar conceitos que às vezes a gente tem dúvidas. Outros falam mesmo nas estratégias, dão dicas de ensino. Um que eu gosto muito, da Verena Alberti, vai falar sobre a necessidade da gente mudar um pouco a forma de trabalhar com o tema. Em vez de enfatizar situações de violência, de pobreza, de desigualdade, só isso, falar de resistências, falar de coisas bonitas, falar de arte, falar das realizações dessas populações que vieram para o Brasil, porque isso é muito importante para a nossa autoidentificação enquanto descendentes dos africanos que foram trazidos escravizados para cá. Então é preciso a gente mudar as nossas formas de trabalhar. E aí não se trata de simplesmente negar que houve escravidão,
escravidão, negar que houve violência. Essas coisas também têm que ser discutidas. Mas é pensar também em trazer outras abordagens para o ensino, sobretudo quando a gente está falando com criança, né? É preciso valorizar essas populações que são as populações das quais descendemos. E aí, para finalizar, eu queria pedir aqui para a Luana, para a Helena, falarem um pouquinho o que elas acham, falar umas palavras aí para a gente finalizar o nosso vídeo. Tá certo. Bom, eu vou pegar emprestada a frase da Angela Davis, né? Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, é nosso dever, como educadores, o enfrentamento ao racismo nas nossas unidades, através das nossas práticas. Então, vamos investir na identidade positiva, vamos investir na construção de outras histórias, nos investimentos em outras histórias, trazer as contribuições que africanos e afro-brasileiros têm aqui nesse país, tiveram e têm ainda hoje, para que essa criança ela se sinta pertencente do processo de construção da nação, dessa nação que precisa ser democrática, porque enquanto houver racismo não haverá democracia. Essa criança precisa se ver representada, ela precisa se ver bonita, ela precisa se ver produtora de conhecimento, produtora de arte, produtora das engenharias, da literatura, e aí entra as nossas práticas. Eu quero continuar tecendo com Luana e dizer que é ação. É ação. A luta antirracista acontece todos os dias. Na escolha, hoje mesmo, na escolha do seu planejamento. Qual livro você selecionou para leitura hoje? Qual material gráfico será apresentado para as crianças e nossos adolescentes hoje? E Luana trouxe até algumas possibilidades, né, de repertório artístico. Às vezes vemos os mesmos artistas e há tantos outros que estão aí com suas obras, com suas belezas, e a gente não apresenta para os nossos estudantes, para as nossas crianças. Então, somos hoje e todos os dias convidados, convocados, eu diria, né? Com ousadia, com coragem, a lutar, né? Por uma educação que de fato acolha a todos. Muito obrigada. Quero muito agradecer vocês duas pela presença, para esse nosso bate-papo. E agradeço também vocês todos que nos acompanharam, educadoras e educadoras da nossa rede. Agradeço aí pelo trabalho que já vem fazendo, para a inserção dessa discussão tão importante, né? A gente brinca, nos trata de um tema, se trata de fato, inserir história e cultura africana e afro-brasileira nos conteúdos que a gente ensina, nas práticas, na forma com que a gente se relaciona. Então é disso que se trata. Agradeço muito por isso e conto com vocês também, contamos com vocês, para que a gente aprimore, melhore o que a gente já faz muito bem. Muito obrigada.